Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar Plásticos em Revista. O futuro da distribuição após a pandemia. Panoramas para o varejo de resinas após o controle da Covid-19. Convidamos Alan Curi, diretor de negócios regionais e distribuição América do Sul da Braskem. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Plásticos em Revista e Activas pela organização do evento, né? E acho que a oportunidade de a gente debater um tema tão importante de um setor tão essencial nesse momento que a gente está passando, né? Quando a gente fala de pandemia, de Covid, a gente não pode esquecer, e a Braskem tem essa preocupação de fazer sempre o que é certo, né? Mas principalmente olhando a segurança e saúde de todo mundo. Aliás, segurança é um item prioritário da Braskem e sempre foi assim, né? Então agora é um desafio, mas a gente vai ver ao longo do que eu vou comentar das nossas iniciativas, como a gente tem colocado isso em prática no dia a dia. E o foco principal, né, quando a gente fala também desse setor tão essencial, está nos nossos times industriais e na equipe de logística, os nossos caminhoneiros, quem está lá, que é o time essencial que a gente precisa para manter a operação rodando. Eles têm que estar na linha de frente e, de fato, muitas das nossas equipes estão trabalhando em flex office, em casa, permitindo que com segurança, com as suas famílias, mas esse time está lá, então é um destaque especial. Quando a gente fala de coronavírus, eu acho que o ponto importante, a gente não pode negar a volatilidade que a gente está passando nesse momento, e aí a Braskem entende muito forte a responsabilidade que a gente tem por produzir matéria-prima que é tão essencial para a sociedade nesse momento. Afinal, está muito ligado à higiene, saúde, limpeza, proteção de alimentos, né? Entre outras aplicações que ficam mais latentes ainda a importância no combate à pandemia. Temos feito um acompanhamento muito próximo de todos os integrantes no mundo inteiro, qualquer caso suspeito, os casos, evoluções, então assim, é muito importante. E eu vou comentar um pouquinho sobre algumas ações que a Braskem adotou, que acho que é para compartilhar um pouco dessa experiência nessa fase de pandemia, tanto internas, eu vou comentar, e algumas ações externas que a gente está falando, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente fez todas as pessoas mais vulneráveis, né, acima de 60 anos, grávidas, lactantes ou com alguma doença mais crítica, já foram desde o início para casa e não voltaram, não estão retomando as operações, mas a gente vinha preparado com o tema de flex office em todas as nossas operações no mundo inteiro. Então, de certa maneira, a gente passou um flex que eram alguns dias da semana para todos os dias. Foi uma experiência muito rica dessa preparação que a gente nunca pensou que ia precisar por um tema de pandemia, mas a gente já vinha à frente com essas práticas e ajudou muito esse mundo digital de todos os nossos sistemas estarem preparados para manter tudo funcionando, só que cada um na sua casa. Do ponto de vista de operação, fizeram uma série de alterações de turnos de trabalho e equipes de backup e segurança, e operando com um efetivo muito reduzido também, né? A gente está mantendo somente o time essencial para rodar as operações, um exemplo de um efetivo de quase 14 mil pessoas no mundo que a gente costuma ter nas nossas plantas. A gente tem operado em menos de 8 mil, realmente tem um público essencial, isso entre integrantes e contratados que estão lá e são muito importantes para a nossa operação, né? Seguimos todas as recomendações da OMS, o uso de máscaras, todos os integrantes recebem as máscaras quando estão lá na operação, os nossos fretados com ocupação reduzida, refeitórios com práticas mundiais, né? E um modelo engraçado, inclusive nos Estados Unidos, e aí uma questão de legislação, a gente teve time que ficou em lockdown por 28 dias voluntário, né? Eles acharam melhor essa prática de não voltar para casa e a gente tinha as equipes rotacionando, né? Então é um momento turbulento, de muita adaptação e que a gente está muito atento, né? E, inclusive teve um programa que a gente lançou com o time de recursos humanos, que a gente chama de Cuidando da Gente, que é um apoio psicológico, né, feito por profissionais que a gente contrata, totalmente anônimo, para apoiar os integrantes. Então, assim, você vê que é uma mudança, eu acho que cada um tem a sua experiência e tem sido muito gratificante essa troca com as equipes e ver como as coisas estão rodando num cenário adverso que a gente tem passado. Quando a gente fala um pouquinho das ações externas, né,
também, acho que talvez alguém acompanhou aquele quadro no Jornal Nacional, né? Solidariedade, que fala um pouco das ações da empresa. Para quem participou logo no começo e comentou um pouquinho sobre as ações no geral, mas a gente, entre muitas ações que a gente fez, né? Mas a gente apoiou a montagem de um hospital campanha em Alagoas, e muitas das nossas ações que a gente fez, né? Estão muito ligadas com os nossos clientes, porque muitas vezes a doação de resina em si não representa nada, a pessoa não faz nada com a resina, mas quando a gente vê o que a gente consegue produzir junto com os nossos clientes, esse número potencializa muito, né? Então, doamos mais de 850 mil protetores faciais, calçados hospitalares, embalagem para álcool gel, caixas de hipoclorito de sódio para a parte de sanitização, mais de 150 mil sacos plásticos e 10 milhões de copos descartáveis para uso hospitalar. Então, muito isso que a gente trabalhou, e que está em muito foco agora foi a doação de resina equivalente para produzir mais de 60 milhões de máscaras e aventais cirúrgicos, né, que são tão necessitados agora, principalmente para o time que está lá nos hospitais e está combatendo essa doença aí no dia a dia. Fora isso, doamos mais de 1.200 cestas básicas, 50 mil kits de limpeza em todas as regiões, nas comunidades perto onde a gente atua, e como eu comentei, nada disso acontece sozinho, né? Se a gente considerar, as doações da Braskem já totalizam mais de 10 milhões de reais, e na sua grande maioria são matérias-primas que a gente usa para produzir isso daí, mas quando a gente alavanca esse valor com os nossos parceiros, esse valor chega muito mais alto. Então a Braskem não está sozinha, e muitos desses parceiros estão aí, podem estar participando, ouvindo essa live também, e agradeço já junto aqui a parceria, porque se a gente não juntar forças, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E um destaque também, todo o nosso programa de voluntariado foi potencializado e o pessoal entrou, se engajou nessa causa e começou a fazer ações pessoais, individuais nas suas casas para contribuir com isso daí, né? Então isso foi um pouco do que a Braskem fez, né? As ações tanto internas quanto externas, mas acho que um ponto importante, que acho que é muito o tema do que a gente está falando aqui, é o impacto disso nos negócios, né? Como é que a gente está lidando. E de uma forma global, a gente vê que não tem como negar os impactos que estão acontecendo, que já aconteceram em vários dos segmentos. E é controverso, né? Uma empresa como a nossa, que está em vários setores, a gente acaba vendo todos os mundos, de todas as realidades que a gente vê. Então, se a gente pegar alguns setores como embalagem, ou setores que estão ligados a produtos de combate à Covid, seja ele máscaras, embalagens de álcool gel, aventais, essa parte toda, sem dúvida teve um boom de consumo. Então esses segmentos, esses setores tiveram muito mais fortes, acho que vão manter por um tempo. Por outro lado, setores de mais bens de consumo, construção civil, automotivo, eletrodoméstico, sofreram mais. Então não tem como a gente negar, e principalmente abril e maio, a retração que aconteceu, né? Então foi aquele primeiro choque, todo mundo ficou em casa, muitas operações pararam, e aí ficou essa diferença, alguns setores rodando mais forte, outros mais estáveis. Mas quando a gente olha já junho e julho também, a gente já vê a retomada de alguns segmentos e talvez, acho que um pouco do otimismo. Todo mundo já aprendeu a lidar um pouco mais do normal, ficam muitos desafios que a gente vai tocar um pouquinho adiante nessa nossa conversa, mas assim, o pessoal já está começando a rodar, a demanda acontece, então apesar de setores pontuais, a gente tem esperança e a situação está reagindo, a indústria está reagindo. Sabemos também que principalmente as indústrias menores, né, os clientes menores, e aí eu foco muito grande dos clientes da distribuição e os nossos clientes regionais, que é um pouco da minha área de atuação. Então a gente teve o cuidado de criar uma linha de crédito para apoio para esses pequenos produtores, né? No caso, esses são os clientes da Braskem, uma linha de um valor de R$1 bilhão, que basicamente era um limite de crédito adicional de R$600 mil por cliente, com um custo de 100% CDI. Então a gente sabe que hoje o crédito está escasso os ratings são os encargos muito altos. Então, a nossa forma de ajudar foi tentar disponibilizar essa linha de crédito adicional para que pudesse passar, seja 1, 2 meses, e pudessem respirar
e para poder seguir com o próximo desafio ou o próximo ciclo, né? Por outro lado, também a gente sabe que pode ser uma redução pontual, mas a gente não acredita que a recessão deva diminuir o tamanho do varejo e muito menos, da nossa perspectiva, o tamanho, os nossos distribuidores, o número de distribuição. A gente acredita muito forte nesse canal de vendas, que é uma extensão do canal de vendas da Braskem, então é fundamental para nós, por isso acho que a gente tem uma realidade e a gente vê um crescimento da distribuição em relação a outras fontes, inclusive, porque a gente acredita muito nessa personalização do atendimento, essa proximidade que é fundamental nesse momento, né? Então, hoje nós trabalhamos com 5 distribuidores, e é muito importante isso, né? Quando a gente olha, são só 5, a gente prefere ter os poucos e bons, eu diria, porque é para a gente trabalhar com empresas robustas que estão preparadas para apoiar os nossos clientes da mesma maneira. Então, acho que o papel da distribuição nesse momento, com compras porcionadas, é inevitável. Ninguém mais vai fazer estoque ou querer fazer uma compra de oportunidade, às vezes não tem capital de giro está desafiado na maioria das empresas. Então, eu acho que a distribuição combinado com a nossa relação, e tendo muito claro isso, o perfil de atendimento, eu acho que ela consegue apoiar para que as empresas superem esse momento, ganhem força e fôlego para poder seguir nos nossos momentos, né? E é um momento também que tem muita empresa oportunista, porque está vendo o desespero, e às vezes as empresas menores aí não sabem o que fazer. Então também eu deixo um alerta aqui para ficar muito atento com a procedência e a qualidade de produtos. Então por isso que eu friso muito, são só os 5 distribuidores autorizados da Braskem, e esse sim a gente garante a qualidade, a procedência, a gente sabe fiscalmente toda a preocupação com a governança e o atendimento de vocês, né? Então esse é um dos grandes motivos que a gente atua com esse foco. Mas acho que o mais importante é a gente estar muito focado na proximidade com o cliente, entender a necessidade, e aí seja o nosso cliente direto, o cliente da distribuição, para entender os desafios que eles estão passando e a gente ver como a gente se adaptar isso aqui. E o mais importante é a gente pensar nesse retorno da normalidade, como a gente vai fazer esse retorno à normalidade em cada um dos segmentos. E vai ser diferente, vai trazer desafios, e a gente vai poder atuar personalizando cada um desses daí da melhor maneira. Quando a gente olha os resultados, né, em termos de regiões, também acho que é importante, quando a gente fala de distribuição, sem dúvida o Sudeste foi a região mais atingida, talvez pelo número, a concentração de indústrias que estão aqui, e um fato curioso é Norte e Nordeste, quando a gente olha em termos de volume, manteve estável, então talvez teve um pouco menos de impacto, apesar também dos desafios que a gente acompanha do ponto de vista de saúde com as populações ali. Do lado da Braskem de operação, chegamos a rodar com nossas plantas numa capacidade de 70% a 80%, mas já retomou, eu acho que isso está muito volátil, a gente está muito preparado para atender essa demanda que está vindo e de uma forma pronta e com a qualidade que a gente se preocupa, né? Mais alguns comentários que a gente está falando, também ficar muito atento à mudança de hábito da sociedade, porque isso vai demandar produtos diferentes e nossos times estão muito atentos a isso daqui, e quanto antes a gente entender, a gente melhor vai se ajustar e se adaptar com essa realidade. E não basta a gente ser ágil para nos adaptar com a mudança também. A gente precisa ser proativo. Isso é o desafio, trago aqui, os nossos distribuidores têm uma relação muito próxima e os clientes também trazendo as oportunidades para propor e fazer ajustes no que for necessário, né? Acho que é um momento de aprendizado de todo mundo e que a gente vai ter que estar mais próximo ainda, né? Sabemos que essas mudanças que estão acontecendo são disruptivas e tendem a ser estruturais, e por isso devem ser duradouras, né? E aí fica também a provocação do quanto a indústria do plástico mostrou que é fundamental para a sociedade, mas também ela mostra um pouco da complexidade, porque é muito importante a gente reforçar a importância da indústria, mas também não esquecer o conceito do consumo consciente, e principalmente da importância de reciclar, quando a gente olha o conceito de economia circular, né? Então, o plástico sim é fundamental, ele está muito à tona a sua importância nessa pandemia,
e quão fundamental que ele é, nós não podemos esquecer da responsabilidade de todos com a parte do descarte e consumo consciente disso aqui. E para finalizar, acho que o ponto importante é que a gente sabe que toda crise ela tem um monte de desafio, mas certeza que ela também vai trazer uma série de oportunidades, e a gente está com foco aí nos nossos parceiros, que eu tenho certeza que são com uma competência enorme, e a gente vai superar esses desafios e aproveitar essas oportunidades todos juntos, a distribuição, Braskem e os clientes, construindo esse futuro pós-pandemia. Acho que é isso. Obrigado. Acho que a gente vai ter um momento para perguntas na sequência. Agradecemos a sua apresentação. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat. Convidamos Laércio Gonçalves, CEO da Activas, para iniciar sua apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado, Alan. Obrigado, Braskem, por ter aceito o convite conosco. E obrigado a todos os participantes e presença de vocês. É um compromisso muito grande da nossa parte, falar sobre o que nós estamos passando perante a pandemia, mas acho que é muito importante a gente nos colocar antes um pouco da pandemia, durante a pandemia, e estamos olhando também com bons olhos o futuro da distribuição. O Alan colocou muito bem no setor petroquímico aí, como que eles se posicionaram. Realmente, a gente trabalhou muito juntos nesse período. A Braskem deu todo o apoio para nós, distribuidores, não poupou esforços nenhum para que a gente atravessasse da melhor maneira possível, porque, queira ou não, a distribuição atende aí por volta de 7 mil clientes, a Activas atende de 1.500 a 2.000 clientes mês, né? E isso, os pequenos clientes foi muito atingido e teve vários problemas financeiros, e graças a Deus a gente já está vendo uma curva de subida. Então, aqui eu pretendo apresentar um pouquinho antes, durante a pandemia, e depois da pandemia em alguns slides. Vou também ser rápido e objetivo. Espero atender a todos aí para entender o que nós das instituições estamos fazendo da Activas. Bom, aqui tem um pequeno resumo da pandemia, como nós vimos a pandemia. A primeira medida que nós tomamos logo no início de março foi seguir os protocolos da OMS. Afastamos também as pessoas de risco, foi a primeira providência, e trabalhar home office. Isso logo no dia 15 de março, nós tomamos todas essas providências, e o trabalho à distância não trouxe dificuldade. Óbvio, né? O mercado teve uma queda, e essa queda foi bastante substancial, mas trabalhamos aí com a equipe de logística, com todos os EPIs necessários, e as instruções foram muito redobradas. Quanto ao suporte que nós demos, né? Hoje eu falo muito que a gestão de recursos humanos é muito importante numa empresa. E isso faz toda a diferença e está fazendo para Activas, né? É o modo de ver as pessoas, né? Acho que durante esse período nós vamos levar um legado muito grande, que nós vamos ter que ser daqui para frente. Em primeiro lugar, é ver as pessoas, a sociedade, a comunidade, e depois processos e outros mais. Porque sem pessoas, a gente também não conseguiria fazer tudo que nós fizemos, né? E graças a Deus, até esse momento, nós não temos um caso diagnosticado. Bom, aqui quero falar um pouco do que nós estávamos prevendo para o ano de 2020 e como está se comportando, né? Era esperado a economia aí ser uma economia forte esse ano no Brasil. Estávamos esperando um crescimento aí de mais de um dígito de percentual, e infelizmente no meio de março, quando começou toda essa alarde sobre a pandemia, houve uma queda substancial no mês de abril e maio, chegou a níveis aí de 40% a 50%, e como o Alan disse, já teve uma pequena retomada em julho, só que a distribuição não tem a mesma retomada da petroquímica, né? Porque desses clientes que nós atendemos, muitos não conseguiram voltar, estão com dificuldades financeiras, não conseguem acesso a crédito, então estão passando ainda por uns momentos difíceis. Mas já percebemos uma boa melhora em junho, e acredito que a partir de agosto nós vamos ter um platô aí de atingir o nosso orçado, né? Nos 4 meses finais do ano. Em dezembro, a conclusão do ano deve ser uma queda aí por volta de 10% do que nós tínhamos projetado.
Bom, aqui segundo a fonte Maxiquim, todo mundo acompanhou, né? No primeiro semestre, os preços teve uma queda violenta, teve uma reviravolta nos insumos petroquímicos, o barril de petróleo chegou a números nunca vistos anteriormente, e, óbvio, né, com todas essas vulnerabilidades, o dólar subiu aí, teve uma média de 40% de aumento no dólar, né? E, conclusão, nós tivemos um aumento de só 17%, comparado com tudo que aconteceu no primeiro semestre. Em junho, até junho, nós tínhamos um aumento de 17%, que significa que até saímos bem, acho, perante tudo o que aconteceu. Disrupção. Inovar, eu acredito que é necessário. A Activas, praticamente em outubro do ano passado, viu que a necessidade de renovar é uma sobrevivência, não era mais uma simples necessidade a longo prazo. Então, nós começamos a inovar. A nossa visão agora, antes era da pandemia, nós tínhamos uma visão que em 5 anos tudo ia se mudar, a distribuição ia ter que se reinventar, ia ter que ter outro perfil, e nós vimos que agora, devido à pandemia, esses 5 anos pode se encurtar em muito menos, ou até metade do que nós estávamos prevendo, né? Estamos passando por isso, as empresas estão se reinventando, então a Activas já estava no caminho de uma distribuidora disruptiva. Bom, aqui já era um desejo meu há muitos anos. Quando assinei o contrato social da Activas, eu assumi um contrato com a sociedade, por isso a identidade da Activas é a mesma de 30 anos e vai perpetuar por muitos anos, porque a identidade visual, da Activas e das empresas no Brasil, elas são esquecidas em 5 anos no máximo. E eu acho que é um orgulho para a Activas nós termos aí 30 anos com a mesma identidade. E para isso, eu fiz um livro. Esse livro foi lançado agora em março, numa convenção que eu tive com os colaboradores Activas, que foi elaborada praticamente há 6 meses antes. E essa história do livro é uma história da Activas, né, de obstáculos, de dificuldades, e também do setor petroquímico. É uma história legal que, inclusive, muitos jovens que estão ingressando no setor hoje petroquímico não sabiam como que era fragmentada uma petroquímica há 20, 30 anos atrás, né? Nós éramos mais de quase 20 petroquímicas aí brasileiras, 12, e nessas fusões, hoje nós temos uma única petroquímica de polietileno e polipropileno no Brasil, que está entre as top 10 aí do mundo, né? Também, junto com isso, começou-se a nova identidade visual da Activas, para estar em conexão com a nova atualidade, né? Com o ciclo econômico, com tudo isso. E mais, fomos atrás de inovação, tecnologia e sustentabilidade, que eu vou apresentar para vocês alguns tópicos que nós já concretizamos, inclusive. A primeira coisa que foi feita, nós tínhamos visão, valores e... esqueci. Mas a Activas mudou esse foco totalmente. Quando nós começamos a trabalhar essa nova marca, nós começamos a trabalhar o conceito em cima do plástico. Então, nós criamos 5 novos conceitos, substituindo os velhos, antigos, missão, valores do passado. Então, o que com isso nós fizemos? Valorizar o plástico para toda a cadeia de stakeholders, para o nosso propósito. Qualidades. O plástico é moldável, ele é transparente, ele é leve e resistente. Os valores. O plástico não é inimigo, o mau uso dele, sim. Promessa. Acreditar que podemos melhorar é o primeiro passo no caminho da evolução. E declaração da marca, né? Entregar produtos tecnológicos, soluções financeiras e socialmente sustentável, por uma conexão com uma marca humana. Esse projeto nós fizemos junto com a Futurebrand, é uma empresa global, e quando nós começamos a participar de algumas reuniões, eu participei de todas, as 2 primeiras, incrível, o pessoal da Futurebrand nem imaginava o que era plástico. A partir da 3ª reunião, os caras entrou na veia
foi um projeto muito legal, que eles entenderam o quanto o plástico é útil na nossa vida, né? Isso tudo antes da pandemia, né? Então, é o valor que, às vezes, as pessoas não têm com um produto tão valioso e necessário para o nosso dia a dia, né? Bom, agora aqui, esses projetos, nós começamos praticamente 6 meses antes do Covid. Nós já tínhamos programado uma convenção para publicar isso para os colaboradores internos no dia 13 de março. Mesmo com o início da pandemia, nós só reservamos as pessoas que estavam em grau de risco e, mesmo assim, fizemos o evento. E esse evento tinha 22 projetos que nós mostramos que, ao longo dos 6 meses, eu, junto com os liderados, nós enfrentamos dia e noite aí, trabalhando para várias frentes e projetos totalmente revolucionários no setor de distribuição. Um deles, por exemplo, é a certificação anticorrupção, compliance, logística reversa, internacionalização da marca. Então, foi um trabalho muito gratificante, foi suado, mas foi gratificante. Então, hoje temos aplicativos, uma plataforma B2B para os clientes, então conseguimos implementar antes do Covid, e isso, graças a Deus, foi o sucesso da nossa equipe de sair tão bem durante os 100 e poucos dias de afastamento. Aqui, para construir aqueles 22 projetos, nós precisamos de 22 players, né? E chamamos nós de stakeholders. E aqui foi visto muito o conceito das empresas, se tinha a mesma linha, a mesma visão da Activas. E então nós escolhemos a dedos, como todas elas aqui, tem muitas marcas globais, mas algumas como Amazon, Microsoft, Ernst Young, Salesforce, então todas são marcas bastante conhecidas e com muita credibilidade a nível internacional. Bom, para isso, nós tínhamos 3 projetos, né? Que era a sustentabilidade, era a social ambiental, o econômico, né? E foi feito um manifesto, esse foi o primeiro gesto que nós fizemos, um manifesto da sustentabilidade. Foi colocado no nosso site, e qual que era o propósito? Atingir o B Corp e ser a primeira distribuição de termoplástico do mundo a ter um certificado B Corp. Sabemos que o desafio é grande, mas hoje mesmo tivemos uma reunião pela manhã, estamos trabalhando violentamente para isso concluir ainda esse ano, tá? Então, é um desafio, mas não é impossível. Uma outra ação é a neutralização do CO2. O ano passado, os nossos caminhões rodaram mais de 1 milhão de quilômetros pelo Brasil todo. Esses 1 milhão de quilômetros rodados, toda a emissão de CO2, nós preservamos hoje uma área na Amazonas, no Pará, de 90 mil hectares. E hoje a nossa frota, com tudo as ações que foram feitas, a nossa frota é zero de CO2. Então, nós já estamos fazendo a nossa parte com a emissão de gases. 3 pilares é fundamental para ter economia circular. É uma coisa que é difícil, porque quando se perguntava o que é economia circular, todo mundo tinha uma grande dificuldade de fechar o círculo. Até nós mesmos, com alguns projetos que nós começamos, nós vimos que nós ajudávamos, mas não fechava o círculo. E isso vai muito do ambiental, social e financeiro. Também temos tecnologia verde, temos o selo de mais de 90% dos nossos computadores, laptops, e também como recuperá-los. E também estamos no projeto da Etos com Empresa Limpa. Programa social e ambiental já é um DNA da Activas, é uma coisa que já desde o início da Activas nós fazemos com muito empenho, todos da Activas engajados nesse projeto. Eu, pessoalmente, vou no projeto Amar, que é em Itacaré, na Bahia, temos o projeto do Amor, do Hospital do Amor, que era o antigo Hospital do Câncer. Então, toda vez que nós vemos que temos uma sinergia muito grande com o projeto, nós estamos. Inclusive, o Pallet Zero, né, que é Praia Mar Limpo, também estamos bastante engajados. Todos os nossos 8 armazéns já têm a preocupação de não ir esse pallet para o mar, pellets para o mar.
Bom, uma palavra nova aí que está surgindo nos setores, né? É business design, né? E nós temos certeza que, como essa, vai aparecer muito novas palavras aí, novas e muito profissões novas, né? Então, uma coisa que já nós começamos forte, foi a partir de outubro do ano passado, é aculturamento das pessoas. Então, nós estamos engajados violentamente para ter as pessoas no lugar certo, que sabemos que ela é o ativo mais importante da empresa. Também tem uma distribuição tecnológica, distribuição com estoque automatizados, com robôs, como já temos no Brasil hoje, tá? Tem empresas que já têm isso. Nós estamos trabalhando para um futuro breve, nós temos essas condições. Drones, hoje já tem drones entregando com capacidade de 500 toneladas e entregas capilarizadas, com todas as frotas multicapacidades, pequena, média e grande entregas. Uma distribuição 3D já é realidade, né? As tecnologias para os novos mercados, sobre os players mundiais, né? O Bureau de Players. Relacionamento integrado, digital e com stakeholders como diferenciais. Hoje contamos aí com 8 CDs próximo do cliente. Nós temos toda a distribuição, tem isso já, uma capacidade de pegar pedido 4, 5 horas da tarde e fazer uma entrega no outro dia, no primeiro horário, né? Temos uma logística própria, então isso nos facilita bastante a gestão de entregas. Bom, aqui concluindo, quando nós estamos trabalhando a marca da Activas, o logotipo, nós se identificamos com o logo em movimento, como se fosse uma economia circular, e o cuidado maior que nós tivemos foi escrever Activas em letra minúscula. Isso nos dá igualdade, tanto com os nossos colaboradores, fornecedores, clientes, com a linha total da cadeia. Então, a Activas passa a ser escrita com letra minúscula, para estar de igual para igual com todos. Bom, gostaria de agradecer a todos, acho que deve ter algumas perguntas, né? Estou à disposição, o Alan também, se for, não quero também pegar muito tempo de vocês, mas agradeço aí, desculpa de alguma falha. Obrigado. Obrigado, Laércio. Informando que o link de avaliação, além do QR Code na tela, também está sendo colocado agora no chat, ele pode ser acessado via chat. A primeira pergunta que chegou para nós é: gostaria de ouvir dos palestrantes qual a importância da distribuição no Brasil? Alan, quer que eu responda? Tá, não, acho que podemos falar junto. Pode falar, eu complemento aí, se você preferir. Bom, a distribuição é uma coisa de atualidade, né? A distribuição, ela já existe aí desde 30, 35 anos atrás. Ela, nos últimos 10 anos, se profissionalizou muito. Eu sou presidente da Aderplas e nesses últimos 4 anos, há 6 anos que eu estou na frente da presidência, posso dizer que as empresas estão cada vez evoluindo mais, estão se preparando tecnologicamente, estão atendendo a necessidade do cliente. O cliente está vendo o quanto que nós somos importante para ele, porque nós temos capacidade aí de entregar 400, 500 quilos, até 20 toneladas para o cliente, facilitando o crédito, com várias linhas de crédito, né? BNDES, Fintech, vários outros meios aí que podem facilitar o cliente a não ficar com um fluxo de caixa pesado. Então, Activas, por exemplo, nós estamos nesses 8 pontos, estamos muito próximos dos clientes e acredito que nós estamos fazendo um bom trabalho pelo feedback que nós temos tido da maioria dos clientes. Acho que se eu puder complementar, acho que quando a gente olha o Brasil, é um país de dimensão continental. Então, a abrangência e essa capilaridade da distribuição ela é fundamental. Quando a gente olha o perfil das empresas também, os transformadores de plástico, muitos deles, a gente tem ainda um número muito grande de empresas pequenas ou microempresas, em alguns casos, e aí esse acesso, essa personalização da distribuição, elas ajudam muito a poder manter o negócio dessas empresas rodando e possibilitando o crescimento, né?
Então, eu acho que o Léo tocou um ponto importante também, que não significa que porque é pulverizado e é pequeno, é parado no tempo, né? Eu acho que evoluiu muito, eu acho que os investimentos em tecnologia tudo que está sendo feito na toda a cadeia de distribuição para se adequar e ser ainda mais ágil e mais eficiente. Eu acho que a distribuição tem esse grande desafio no Brasil de trazer eficiência para esses canais e poder abranger e chegar lá na ponta onde talvez a petroquímica, por exemplo, não consiga chegar. A gente não tem estrutura, né? Não tem como dar o apoio que a distribuição consegue fazer. Então, para a Braskem é extensão da nossa força de vendas, como realmente isso. Então, a gente tem uma relação totalmente transparente e próxima com os distribuidores e apostamos muito nesses distribuidores para suportar o nosso crescimento e o atendimento dos clientes daqui do Brasil. Acho que é inegável aí esse papel que a gente está enxergando e trabalhando. Acho que mesmo não só logístico, né, mas como Activa nós temos uma frente de 30 profissionais de vendas, né, que sempre está pronto a atender os clientes. Então, que eu falei no início, de 1.500 a 2.000 clientes. Então, cada vendedor aí consegue atender 10, 20 clientes muito bem, com visitas periódicas. Hoje nós temos algumas ferramentas de BI que a gente consegue monitorar, o Salesforce direciona o vendedor à vendida das necessidades de visita. Então, os pequenos e médios aí que eu falo que deve ser mais de 7.000 que nós atendemos na distribuição no geral, né? Não ativas, mas a distribuição, eles hoje são muito bem atendidos e temos um relacionamento muito próximo. Exato. E acho que só o último ponto aqui até o tema que a gente está falando, né, desse webinar, pensando no pós-pandemia, né, eu acho que o papel da distribuição é ainda mais importante, né? A gente está passando pelas empresas, acho que eu comentei um pouco na parte da minha apresentação, as empresas vão estar com o capital de giro desafiado, o crédito é escasso, então, assim, essa porcionalização, a redução ou consumir conforme a demanda. E aí, como a gente tem muita volatilidade, ninguém vai poder ficar fazendo grandes estoques e trabalhando talvez como a gente trabalhava antes. Então, esse pós-pandemia demanda uma série de novas práticas. E eu acho que a distribuição vai ajudar a permitir que todas essas empresas que são atendidas hoje por esses canais tenham mais fôlego e consigam passar por essa pandemia ou a retomada da demanda, que vai vir de forma errática e em algum momento vai aparecer um segmento, vai aparecer um tipo de produto, depois é outro que vai mudar. Então, como é que a gente lida com isso? Acho que a distribuição tem essa estrutura, esse fôlego para poder fazer a ponte e atender melhor nesse novo momento que a gente está passando, né? Uma segunda pergunta que chegou, na visão de ambos os palestrantes, a imagem do plástico pós-pandemia fica igual ou vai melhorar? Eu acho que talvez eu fazer um comentário breve, mas acho que assim, é fato que a discussão agora foi muito mais latente da importância e quão essencial é o plástico para nossas vidas e, infelizmente, numa situação mais crítica como a pandemia, mas acho que a discussão ela é muito mais complexa do que o que a gente está olhando. Não é simplesmente vai ficar melhor ou pior. Sem dúvida, não podemos negar a importância do plástico na vida e quanto ele então, assim, simplesmente políticas de banimento, sem entrar no detalhe e sem fazer uma análise, acho que seriam prematuras, né? Então, acho que tá levando a muita reflexão da sociedade, mas como eu comentei também, né? Eu acho que o consumo consciente, principalmente a preocupação com a reciclagem, o descarte, como a gente cuida desse resíduo, assim como outros, não é só o plástico, né? Que o plástico talvez estava mais na mira, ele é fundamental nesse momento. Então, eu sinto uma mudança do perfil do debate, então, mais do que só o ataque, e acho que assim, é a reflexão da importância versus o que pode fazer. E não tira a responsabilidade da Braskem como petroquímica, de toda a indústria e de todos os consumidores. Acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade nesse tema, e não é só do plástico, né? Então, esse tema de consumo consciente e como a gente fazer o melhor uso dos recursos, ele é fundamental. Agora, também não podemos ser radical de ir para um lado, isso é ruim ou bom, né? Eu acho que tem muito critério nessa avaliação e a gente poder chegar nessas conclusões. Concordo. Perfeito. A terceira pergunta é direcionada especificamente ao Laércio.
Eles perguntam quais as maiores demandas da distribuição na pandemia. Bom, o primeiro impacto que nós tivemos em abril era notório que era embalagens, né? E hoje nós vemos alguns setores como automobilístico e brinquedos, mesmo coisas para festa, esse tipo de coisa ainda não voltou ao normal. Tem uma demanda muito forte para embalagens, mas a distribuição, como tinha o foco bastante dividido em vários segmentos, assim, o que está demandando mais é óbvio que é a de embalagem. Mas alguns exemplos, por exemplo, poliestireno, que é descartáveis, a retomada está muito difícil. Nós tínhamos uma participação aí de 13% a 15% do poliestireno no nosso faturamento, chegou ao mês passado 2%. Então, você vê que alguns segmentos de descartáveis, como tem demanda alta, dry food e tudo isso, não está batendo na realidade. Então, possivelmente, as grandes empresas, como está acontecendo com a Braskem, ela está tendo uma demanda forte em alguns segmentos que para nós, o nosso cliente ainda não retomou. Então, é difícil falar hoje, tirando esses, ver que construção civil está indo muito bem, mas automobilística, eventos, feiras, esses aí que demandavam uma parte grande do plástico, nós sentimos uma queda muito violenta e alguns nem retomaram ainda, né? Perfeito. Uma próxima pergunta do Fábio Anísio. Ele pergunta como está a visão para o próximo semestre em relação à linha branca. Acho que talvez eu vou fazer algum comentário aqui, esse é engraçado, porque esse foi um dos setores que, junto com o automotivo, logo que iniciou a pandemia, ele foi um dos mais afetados. A gente viu as paradas, férias coletivas, foi um dos primeiros que anunciou todo esse processo, mas tem um efeito curioso que está acontecendo, né? Todo mundo está ficando mais em casa, e ficando em casa você começa a perceber e sentir a necessidade, talvez, de o uso dos seus eletrodomésticos, né? Então, toda a linha branca, mas eu diria não só a linha branca, mas a linha marrom e uma série de outros produtos eletroeletrônicos, appliances, que você, na prática, agora, você tem uma vida diferente. Está muita gente em casa e você tem que se desdobrar entre família, trabalho, tem que ser mais eficiente na cozinha, porque tem que cuidar de limpar mais fácil a casa. Então, eu acho que surgiu uma demanda que está retomando, e aí explica um pouco da percepção de que talvez tenha uma retomada mais forte desses setores. Agora, obviamente, não na minha visão, pelo menos o que a gente tem acompanhado, não é uma demanda que vai se sustentar no longo prazo para os próximos 6 meses, né? Sem dúvida, vai ter um boom agora de consumo, de trocas e ajustes de equipamentos que talvez estavam mais antigos ou que sentiu a necessidade de algumas outras coisas e depois tende a estabilizar novamente. E aí vai depender muito como é que a economia vai reagir e a confiança das pessoas para poder voltar a consumir, né? Então, eu acho que ainda esse susto, esse pico de consumo é pontual, mas devemos voltar, está muito mais ligado à PIB e à capacidade de compra do consumidor nos próximos meses. Estamos chegando ao final do nosso webinar. Vou me preparar para a última pergunta do Leandro Oliveira, da Activas. Quando a quarentena acabar, teremos um tempo para que haja novamente uma confiança em investir. Neste espaço, entre a retomada dos trabalhos e o retorno dos investimentos, quais estratégias o segmento de resinas deve traçar para se manter de pé? Bom, Leandro, obrigado aí pela pergunta. Bom, Activas, como você sabe, a gente está investindo em tecnologia, em inovação, sustentabilidade. Então, isso, acho que para nós não vai ser um problema, muito pelo contrário. Nós estamos no caminho certo. Resinas têm uma tendência de crescimento. O Brasil está mudando muitas regras do jogo, né? E isso vem favorecer os distribuidores oficiais. O mercado hoje da distribuição, nós atuamos aí o máximo 10%. É um mercado que tem 20%, como a grande maioria dos países, e esses 10% era grande parte por informalidade, por vários outros motivos que a gente não conseguia ser competitivo. E agora nós estamos vendo que tudo que tem acontecido nesses últimos 120 dias está fortalecendo a distribuição oficial, né? Então,
eu acredito que não vamos ter um impacto. O Brasil, isso o Alan pode falar melhor que eu, mas o Brasil vai se tornar muito competitivo, que o preço do petróleo, a níveis que está, ele passa a ser muito competitivo com os Estados Unidos. Então, a bola da vez hoje, com certeza, é o Brasil, né? Nós vamos ter condições de demandar, ter uma participação maior dentro do país, né? Então, eu acho que para nós, distribuidores locais, nós teremos uma grande chance de crescimento, de fincar uma bandeira aí, com um crescimento ao longo desses próximos anos, para sair desses 10% que sempre foi rotulado aí a vida toda, né? Não sei se te atendi a tua resposta, a tua pergunta. Alan, se você quiser completar. Não, perfeito. Acho que a gente acredita muito no futuro aqui. Eu acho que tem uma série de oportunidades que vão surgir e acho que o investimento, a confiança do investidor, ela vai vir com a demanda e com a recuperação dos mercados, né? A gente pode ter um atraso, talvez em algumas coisas, mas a Braskem não deixou de investir. A gente está partindo uma planta, conforme a gente fala agora, nesse momento, estamos partindo uma nova planta nos Estados Unidos, com uma escala mundial de 500 mil toneladas de polipropileno, partimos recentemente no México, então acreditamos, acho que assim, entendemos o impacto da pandemia, a gente tem que ser consciente, mas os planos de crescimento e o consumo, principalmente aqui no Brasil e o potencial, são muito grandes. E a Braskem confirma o compromisso de investir e continuar apoiando o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Perfeito, obrigado a todos os palestrantes, aos participantes. Encerramos aqui o primeiro webinar da Plásticos em Revistas. Lembrando que o link de avaliação continua no chat para todos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.